Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos ainda falando de Apocalipse e vamos à leitura aqui de um pequeno texto do capítulo 22, versos 6 e 7. Então o anjo me afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Graças a Deus pela sua palavra. O professor Erickson, doutor Erickson, quando escreveu sobre não só Apocalipse, mas também sobre escatologia na sua teologia sistemática, não no livro que nós estamos usando primeiramente, que é sobre a doutrina ou as doutrinas do fim. Ele fala sobre um fenômeno, por assim dizer, né, muito comum quando relacionado ao livro de Apocalipse ou às doutrinas do fim ou dos fins. Por que doutrina do fim ou dos fins? Porque você tem o livro do Gênesis, que é o livro dos inícios, né, dos princípios. Então, todos os princípios, o princípio do universo, da Terra, da humanidade, estão ali descritos. E todos os princípios conduzem a um fim. Então, existe a doutrina dos fins, da finalidade, do propósito, como a obra de Deus se consuma. O que nos interessa especificamente é qual o propósito de Deus para a humanidade criada. Então, temos a doutrina do fim, né, do propósito final. Não é do extermínio, é a doutrina do propósito de Deus que se consumará. Então, ele fala de um fenômeno chamado escatofobia e escatomania. Né? São dois fenômenos, na verdade, mas são dois comportamentos extremamente opostos no que diz respeito a aqueles que se dedicam, ou aos cristãos de um modo geral, a estudar as Escrituras. Algumas pessoas se tornaram obcecadas, obstinadas, né? A mentalidade deles está aprisionada em pensamentos ou doutrinas particulares, né? Ou expressões específicas que dizem respeito ao fim de um período ou fim de uma era. É muito difícil nós sabermos quando uma era termina. Estudando a história, fica mais fácil, porque você está estudando acontecimentos do passado, então é possível determinar historicamente, aproximadamente, quando determinada era, quando determinado pensamento se esgotou ou terminou, se é que de fato uma era termina. Tem-se a impressão de que algo novo se sobrepõe ao anterior, porque não se extermina, não zera. O pensamento humano nunca é zerado, né? A história das civilizações não é propriamente zerada. Há uma continuidade, há uma sobreposição a algo novo. Às vezes o novo é também algo antigo que volta à tona por uma questão de diversos fatores, tá? Essa é a escatomania, a pessoa que tem a mania do final dos tempos. Isso é comum nas igrejas, não pense você que é só o cristianismo, tá bom? Não pense você que é só o cristianismo, que tem alguns grupos específicos obcecados com datas, horas e lugares. Você vê isso em várias outras religiões. Nós vemos isso também em determinados grupos do judaísmo, até mesmo do islamismo. Essa obsessão, essa obstinação pelo fim e pela visão do fim como algo catastrófico não é incomum ao ser humano. Os próprios gregos deixaram para a humanidade um conceito de tragédia. Tragédia. O que é tragédia? Após um período em que tudo aparentemente vai bem, vem a ruína, a destruição, o abandono, a morte, a tragédia. Os gregos criaram não criaram um conceito, né? Eles deram volume, amplificaram esse conceito de tragédia grega, tá? E algumas pessoas também são bastante trágicas.
em todos os aspectos. Tem a escatomania e tem também aqueles que têm aversão, profunda aversão. Tem pessoas com quem você não pode falar da morte, que ele já não quer saber disso, não quer falar sobre isso. Como se ignorar um fato mantivesse ele livre daquele infortúnio. Tem pessoas que têm profunda aversão a ensinamentos que dizem respeito ao fim de um período, de uma era, né? Ao fim de um pensamento, de uma estrutura, a implantação de algo novo, a criação de algo novo. Toda a Bíblia declara, todo o texto sagrado declara que Deus está realizando algo completamente novo, algo nunca visto, algo que não foi compreendido, algo que está sendo visto e compreendido até pelos próprios anjos, criados antes da humanidade, mais sábios, mais fortes, mais poderosos, mas que não têm o conhecimento de todas as coisas, como somente Deus o tem. E eles estão aprendendo com a humanidade, estão aprendendo sobre Deus, observando a maneira como Deus trata a sua criação, a criação humana, a vida humana na Terra, como é conhecida, como nós compreendemos o significado da palavra vida, da existência humana, né? A palavra existência ganhou muita força nos últimos anos, no último século. Nós falamos de existência, para não falarmos de vida, falamos de existência. Ninguém consegue definir muito bem a vida, mas o conceito de existir durante um período de tempo, isso é aparentemente mais facilmente assimilado pelas pessoas e não chega a agredir as diversas perspectivas religiosas ou filosóficas. Tem aqueles que são obcecados e tem aqueles que têm profunda aversão. Mas o fato é que o livro de Apocalipse na Bíblia, ele se apresenta como a profecia do fim, ou seja, se a profecia do fim, ela é a confirmação de toda a cadeia de ensino profético que está nas Escrituras. Estudar o livro de Apocalipse implica na necessidade de reestudar toda a Escritura a partir de Gênesis, Salmos, Provérbios, os profetas, os livros históricos, toda a literatura bíblica ela é permeada de profecia. Algumas pessoas têm sérias dificuldades com isso. Lamento muito, mas a literatura sagrada ela não abre mão desse recurso. E esse é o recurso escriturístico para confirmar que aquele que rege a história das nações, dos povos e da humanidade é Deus. É o Senhor Deus. O livro de Apocalipse apresenta Deus como soberano absoluto sobre todas as coisas, sobre todos os acontecimentos e fatos. Isso ofende a mente e a alma de alguns. Por exemplo, Martinho Lutero, que é chamado aí, que é conhecido como um reformador, né, como o grande reformador, não existia Alemanha ainda naquele período, né? Eram vários estados, eram várias regiões autônomas. Depois formou-se a Alemanha como chegou até os dias de hoje, um pouco maior, um pouco menor, um pouco maior, um pouco menor, mas formou-se a Alemanha. Lutero era um brilhante polemista, um excelente orador. Ele tinha uma certa aversão ao livro de Apocalipse e também a outros livros da Bíblia. Mas isso é perfeitamente compreensível, porque o pensamento de Martinho Lutero ele era em termos de confronto. Ele interpretava a Bíblia como lei e evangelho, lei e evangelho. O antigo para ele era praticamente ultrapassado e o evangelho era a novidade. Então ele pensava em termos de lei e graça, lei e graça. Mas esse foi um conflito pessoal do Martinho Lutero. Ele teve muitas dificuldades em compreender o significado do amor gratuito de Deus. Ele teve dificuldades de vivenciar essa verdade contida nas Escrituras, que a salvação é pela graça mediante a fé. Esse é o conflito, essa é a angústia do Lutero.
de viver em si, de vivenciar a verdade revelada na Escritura. Em algum momento, após um intenso sofrimento, uma intensa angústia espiritual, ele compreendeu, né? Essa verdade da Escritura passou a habitar a mente dele, a alma, o espírito de Martinho Lutero. No período da Reforma, ele foi um dos grandes, foram muitos os reformadores, foi em quase toda a Europa. Não é de reforma que nós estamos querendo falar agora, mas o importante é você saber, porque a literatura está voltando, está ganhando espaço, as pessoas estão desejosas de estudar, de aprender, de compreender, e uma visita ao passado é sempre interessante. Lutero pensa nesses termos, né, de antítese, na verdade, né? E ele, por pensar assim, por ter vivido essa experiência, ele tem alguma dificuldade com alguns textos e tem alguma dificuldade numa visão plena do Evangelho de Cristo Jesus ou do reino de Deus. Ele pensa em termos de graça, em termos de Evangelho, em termos de proclamação do Evangelho, de novo nascimento, novidade de vida, que já foi uma revolução naquele momento da história. Não que outros religiosos tivessem a mesma dificuldade que ele, tá bom? Muitos religiosos tinham esse conhecimento, esse conceito, essa ideia de graça muito pacificada nas suas mentes, no seu espírito, tá? Mas um conflito pessoal, uma dificuldade pessoal, criou nesse homem as condições necessárias para que ele fosse um dos porta-vozes do processo chamado reforma. Fala reforma protestante, mas a ideia era a reforma da igreja. Era a reforma eclesiástica. Era fazer com que a igreja voltasse às doutrinas bíblicas, que a igreja retornasse às sagradas escrituras, que as escrituras tivessem restaurados a sua dignidade de autoridade. O que também não era difícil as pessoas defenderem isso. A escritura era a autoridade, mas tem aqueles que se colocavam como autoridade interpretativa. Então, a escritura era um livro oculto, era um livro só para alguns, somente para os doutos, somente para os iniciados. O povo cristão, de um modo geral, era leigo. Era leigo no que diz respeito ao conhecimento teológico, escriturístico, porque isso era só para os iniciados. O europeu tem esse pensamento, essa perspectiva, é histórica, é social, é cultural. Ela deriva não das escrituras propriamente, mas da formação social, econômica e religiosa dos europeus, tá? Esse negócio de iniciação, de ritos de iniciação, de diferenciação entre o sacerdote, que é aquele que domina, aquele que tem o conhecimento dos mistérios, e o povo comum segregado em relação a isso. Lutero tinha lá as suas dificuldades. Ele tinha dificuldades com Tiago, ele tinha dificuldades com o Apocalipse, ele tinha dificuldades com vários textos, mas o fato é que o texto diz: eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. O livro de Apocalipse, ele contém bênçãos, ele contém inúmeras bênçãos. O livro de Apocalipse reflete o caráter de Deus, reflete o plano e o propósito de Deus. Haverá julgamento? É claro que haverá julgamento. De amor, é claro que haverá manifestação de amor. É claro que haverá abundante graça, misericórdia e compaixão. Tudo que diz respeito ao caráter de Deus está revelado no livro de Apocalipse. Para nós hoje, o importante, o fundamental, é sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, inclusive, das nossas vidas. É claro que com isso eu não estou querendo dizer que nós somos autômatos. Não, longe disso. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões, mas Deus permanece no controle. Essa é a mensagem de fé, essa é a mensagem de esperança, porque se Deus está no controle, ele garante que tudo aquilo que ele prometeu se cumprirá nas nossas vidas, se cumprirá na vida da igreja ou na vida das igrejas.
Deus tem um plano e o plano de Deus é perfeito e nos traz perfeita paz. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.